Nós estamos numa semana onde a gente está batendo muito nessa tecla da diabetes. E é por isso que um médico tira dúvidas sobre como lidar com a diabetes. Por isso, fique atento. Quando se fala em Novembro Azul, o foco é, na maioria das vezes, voltado para a prevenção do câncer de próstata. Mas novembro também é o mês de conscientização sobre o diabetes. Uma doença que, segundo o Ministério da Saúde, é causada pela baixa produção ou má absorção da insulina, um hormônio que garante a energia para o organismo e regula a insulina no sangue. Diabetes é uma doença que ela é caracterizada pelo açúcar alto no sangue, que é essa glicose, a glicemia. Esse açúcar, quando ele fica alto no sangue, ele começa a provocar lesões em órgãos. Começa a provocar lesões na vista, nos rins, nos nervos, afeta o coração, aumenta o risco de infarto, risco de AVC. Então, diabetes é essa doença provocada pelo aumento do açúcar. A gente tem alguns tipos principais de diabetes. O diabetes tipo 1, que é aquele diabetes pela falência do pâncreas, geralmente por uma doença autoimune, ou seja, o próprio organismo provoca a destruição do pâncreas e com isso deixa de produzir insulina. Deixando de produzir insulina, não vai ter a ação adequada, a glicemia sobe. O outro tipo de diabetes, que é o diabetes que é o mais comum, é o diabetes tipo 2. Esse diabetes tipo 2, ele é pela resistência à insulina. Ele tem um caráter familiar bem importante, certo? Só que ele tem um caráter ambiental, da parte da atividade física e do excesso de peso. Então, quem não faz atividade física tem um risco maior, quem está acima do peso tem um risco maior, pois isso provoca aumento da resistência insulínica. Tem a insulina, só que ela não consegue exercer sua função. E o pâncreas acaba produzindo mais insulina para tentar contrabalancear isso. Chega um ponto que não consegue e a glicemia também sobe. Geralmente, o diabetes tipo 1 é aquele mais em crianças e adolescentes e o tipo 2 mais nos adultos, lá próximo dos 40 anos. Além disso, tem o diabetes gestacional, que é aquele que aparece durante a gravidez, que tem que ser acompanhado porque tem os riscos, tanto para a mãe como para o bebê. São os principais tipos de diabetes, sendo que grande maioria, mais de 90%, diabetes tipo 2. Segundo o endocrinologista, cerca de 16 milhões de brasileiros têm diabetes. No Piauí, 200 mil possuem a doença silenciosa. O diagnóstico precoce do diabetes é fundamental para minimizar os danos da doença e controlar a condição. É muito importante ter o diagnóstico precoce do diabetes para prevenir as complicações. Principais complicações, tem as complicações chamadas microvasculares, retinopatia, que é a da vista, tem a nefropatia, que é do rim, e a neuropatia, que é dos nervos. E, além disso, tem as complicações chamadas macrovasculares, que seria exatamente as doenças cardiovasculares, o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral. Ou seja, a gente conseguindo prevenir o diabetes, conseguindo tratar o diabetes, controlar as taxas, a gente vai reduzir essas complicações. Por outro lado, o diabetes mal controlado maltrata antes de matar e traz muitas complicações. Quando fica descontrolada, a gente tem essas complicações do diabetes. Então, é importante a gente lembrar que a principal causa de cegueira no mundo é por causa do diabetes, que é a retinopatia diabética. A principal causa de falência renal, ou seja, o rim deixando de funcionar no mundo, é por causa do diabetes e hipertensão arterial. A pessoa vai para a diálise por causa disso. A principal causa de amputação não traumática, ou seja, tem que fazer amputação, mas não foi por causa de acidente de moto, não foi por causa de nenhum tipo de acidente, é o diabetes. Então, o diabetes tem essas principais complicações, principais mazelas. E também o diabetes ele é um fator de risco muito importante para a doença cardiovascular, infarto e acidente vascular cerebral, que é o derrame. A melhor forma de prevenir o diabetes tipo 2 e diversas outras doenças é ter hábitos saudáveis. O incentivo para uma alimentação saudável, balanceada e a prática de atividades físicas devem ser uma prioridade. O tema da campanha desse ano é exatamente o bem-estar, convivendo com diabetes e tendo bem-estar. A atividade física ela vai ajudar bastante nesse bem-estar, nesse controle, a alimentação saudável também. Nós temos terapias muito melhores hoje em dia para o diabetes que provocam um bem-estar melhor ao paciente. Reforçando que sempre no mês de novembro nós temos ações da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, da Sociedade Brasileira de Diabetes e também da ADIP, que é a Associação dos Pacientes Diabéticos aqui do Piauí.